Doutor Enio, Boa tarde, André. Tudo bem? boa tarde. Deixa eu só me conectar aqui com fone de ouvido. E aí, doutor, tudo bom? Tudo jóia. Esperando aqui, as pessoas estão conectando agora. André, Ótimo. quanto tempo, né? Esses dias Tempo, estava. né? Quando eu fui visitar vocês aí Dezembro. na abertura? Dezembro, hein? Dezembro. Nossa, Eu parecia lembro até quando mais você tempo. falando pra gente, oi, Enio, ó, o dólar vai chegar a 4,80. Eu falei, Pessoal André, do, saudade, né? Saudade danada. Ah, então, é. é uma honra muito grande, André, pra gente da Grow, tá? Recebendo Imagina. você nessa live. Você que é uma referência para todos nós, né? Da Obrigado, Necton obrigado. e um exemplo mesmo que a gente escuta diariamente no Morning Call, no Economia em Ação. Fica aqui o convite também para todos os que estão nos Hum, assistindo estarem participando do, do YouTube da Necton, né? Que tem muito hum. material interessante produzido ali por você, pelo Glauco, pelo Márcio, pelo Rodrigo. E para a gente é uma honra ter a oportunidade de falar um pouco junto aos nossos clientes, nossos seguidores, nossos Ótimo, amigos, ótimo. um pouco mais da economia, né? Que acredito que você Uhum. tem muitas respostas aí de tudo que tem acontecido no Olha, país. resposta, tem algumas, mas eu tenho bem mais dúvida, na verdade. E aproveitar que você falou já, né, do canal nosso, né, a gente está fazendo uma programação bastante extensa, né? A gente tem hoje, por exemplo, às 6 da tarde, vamos ter o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo do presidente Bolsonaro na Câmara. E Amanhã goiano vamos falar ele. com... É goiano? Vitor Hugo é Goiano, goiano. ótimo. E amanhã vamos falar com o Alexandre Molon, que é o líder do PSB, quer dizer, da oposição, para ver também como está o clima do outro lado, né? Hoje de manhã tivemos live com o pessoal com uma gestora, né? Com uma gestora de um fundo Long Bias, né? E enfim, estamos falando com muita gente, né? Então isso daí é tudo um esforço muito grande que a gente tem para trazer conteúdo de qualidade, né? Entre os economistas, só para colocar aqui para a gente, ontem eu falei com o Samuel Pessoa, já falei com o Delfim Neto, já falei com o Beluso, vou falar semana que vem com a Mônica De Bolle, então conteúdo não vai faltar aqui para a gente não. Ah, com certeza. E com o Rodrigo Maia também, né? Nós tivemos ali uma live bastante interessante que você fez ali com o Ó, Maia, com o Rodrigo, ó, Henrique. de político, assim, desse mundo assim, a gente falou com o Rodrigo Maia, aí falamos com o ministro, com o Gilmar Mendes, né, do Supremo. Estamos tentando ver se a gente arranja outro ministro do Supremo para falar, né? Porque, infelizmente, né, a gente está nesse momento onde está um pouco judicializada a nossa vida, né? A economia tá e economia barra política barra judiciário estão muito próximos, né? Então, o nosso interesse é ficar sempre mapeando isso. Então, foram esses, mas a gente falou com o Sachida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, falamos com o Bruno Bianco, que é o secretário do Trabalho, falamos com o Mansueto, que é o secretário do Tesouro. Olha, estamos falando com Deus e o mundo aí. Eu vou sair dessa crise, Nil, como youtuber, vou deixar de ser economista, vou virar youtuber, porque só faço live. Minha vida virou fazer live e lavar louça. Ah, André, então para a gente é uma honra estar participando, né? Ótimo. E para falar hoje aqui um pouco sobre o investimento e economia nesses tempos, né? Nós Vamos lá, tivemos vamos lá. recentemente mudanças drásticas aí, né? Com o corte da Selic chegando a 3%. Hoje no Boletim Fox dessa semana já é uma expectativa de chegar a 2,5%. E como que você tem visto, André, essas mudanças, a nossa economia como um todo? Bem, vamos lá. Então, começando aqui agora, obrigado demais pelo convite. Estou aqui para, sempre que precisar, e até para fazer call específicos com os clientes da Grow, que é um escritório associado, afiliado da Necton. Vocês têm toda a porta aberta para falar comigo, com o Glauco, com o Márcio, com quem precisar. Então, está aí aberto mais serviço, porque é um momento muito importante. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou tentar falar um pouco
do fundamento, do que eu entendo dessa crise, e a gente vai desdobrando ela nos ativos, né? Para ajudar aí justamente na sugestão de alocação. Lembrando sempre que a alocação de investimentos você precisa ter um profissional, aí precisa ter você aí para ajudar o cliente a ponderar, né, o risco que ele tem, os objetivos que ele tem com o cenário, né? Num mercado financeiro, e isso a gente acredita muito na Necton, e a Grow, nesse sentido, é parte fundamental, né, que a gente precisa do assessor, né? A gente não acredita em coisas automatizadas, a gente acredita numa coisa bem, eu devo falar coisa em inglês, mas assim, é tailor-made, sabe, assim, para aquela pessoa. Então vamos lá. Bem, a natureza dessa crise é uma crise que tem um choque muito violento na demanda e na oferta. O vírus por si só, né, criou uma situação vamos dizer assim, que o tecido econômico congelou, paralisou esse tecido econômico, né? Então surgiram dois caminhos para enfrentar isso. De um lado, ou você faz bem quarentena com lockdown, né, para diminuir essa curva e evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado, ou bem você tenta fazer um tipo de imunidade de rebanho, que chama, né? Deixar infectar o máximo possível de pessoas, de tal sorte que o vírus não consegue nem mais andar dentro da sociedade. O problema, né, é que no Brasil a gente escolheu nenhum nem outro, né? A gente ficou no meio do caminho, o governo bateu cabeça, e eu não estou nem falando, acusando o presidente ou o governador, o fato é que teve uma descoordenação muito grande, né? Isso daí tem a ver com outras questões que eu vou falar depois. Então, esse nível de descoordenação gerou uma situação no Brasil que é bastante perigosa, né? E aí entra algumas questões aí no meio, né? Para você fazer um lockdown, uma quarentena, você tem que necessariamente ter uma ajuda muito forte do governo, né? O governo tem que entrar dando recursos para a população para ela ficar em casa, como se ele estivesse comprando, né? Já que a gente não tem, a ideia é mais ou menos o seguinte, já que a gente não tem vaga de UTI, eu vou comprar que você fique saudável, né? Então, ao invés de alocar recurso num canto, está alocando recurso do outro, de tal sorte que a gente tenha uma situação melhor. A gente sabe que isso não está acontecendo de maneira adequada. Então, mas também você teve uma quarentena, mais ou menos, bem, misturando tudo e embaralhando, o resultado líquido é uma desaceleração econômica muito grande, né? A gente viu já os dados de março, né? Eu até fui bastante conservador aí na minha projeção de PIB para esse ano, eu estou com menos 4, né? O governo já está com menos 4,7, né? A gente deve ter uma queda aí em torno de 1,7, 2% no primeiro TRI, e por aí vai. Bem, então vamos resgatar aqui um pouco os raciocínios para continuar avançando. E, por favor, me interrompa se você tiver qualquer dúvida no caminho, a gente vai batendo o papo. Então, o que a gente tem é o seguinte, já que a demanda colapsou, isso implica dizer, entre outras coisas, que a inflação vai ficar baixa, né? Até mesmo nas minhas recomendações de alocação de título público, né? Há muito tempo eu não tenho falado de comprar, por exemplo, NTNB, né, indexado a IPCA. Porque como a inflação está cada vez caindo mais, né, e você mesmo colocou logo aí no começo da nossa conversa, que até no relatório Focus você tem aí uma queda, aí, por exemplo, da inflação para esse ano está em 1,70, se não me engano. Está bem baixo, né? A gente faz um relatório e manda diariamente também, que é a inflação implícita. Só para explicar mais ou menos isso para quem não está acostumado, você tem títulos que são pré-fixados, ou seja, daqui a um ano eu te pago 10%, é um título do governo. E tem títulos indexados à inflação, né, que fala, daqui a um ano eu te pago 3% mais a inflação. Se você subtrai um do outro, dá 7%, essa é a inflação esperada pelo mercado, tá? A gente tira isso de forma indireta. E o ano que vem está com 0,70. Então, assim, isso para mostrar que a gente está numa situação muito de demanda muito fragilizada, e essa demanda muito fragilizada está gerando uma inflação muito baixa, né? A boa notícia é que está ruim, em alguma medida, né? O fato da economia ter colapsado está gerando uma inflação baixa. Isso tem gerado, por ponto de vista da autoridade monetária, do Banco Central, vamos dizer assim, criou as sinalizações
justamente para o Banco Central continuar cortando a taxa de juros. Então a gente viu um corte da Selic para 3%, e deve cortar mais, né? Provavelmente pode ir para 2,75 isso daí, né? Porque ele deve cortar até, ele falou que ele vai cortar até 75 pontos base na próxima reunião. Então, 3% menos 75 dá 2,25, né? Imagina isso, né, Nil? A gente está vivendo na Suécia e na Suíça e não avisaram a gente, né? 2,25 de taxa de juros ao ano. E aí tem algumas coisas para pensar nisso. O primeiro efeito que dá, eu vou falar do câmbio daqui a pouco, bate no câmbio isso, né? Porque com juros muito baixos, a atratividade da moeda brasileira fica menos potente, mas isso é uma parte. Mas o que é mais interessante desse número é o seguinte: não adianta nada o Banco Central cortar para 2,25, 1,5, 1, levar para zero. Não adianta eles cortarem o juro, tudo que eles puderem, e vão fazer coisas mais agressivas até na curva de juros, né? Tem aí a PEC do orçamento de guerra, que vai permitir o Banco Central comprar títulos do governo. Já vou explicar isso aí daqui a pouco também. Mas não adianta nada fazer isso, porque como a economia está paralisada, em alguma medida, tá bom, o lockdown não é perfeito, a quarentena não é perfeita, tem gente trabalhando ainda, mas o ponto a gente pode imprimir todo o dinheiro do mundo, que não vai aumentar a economia, né? A gente pode jogar o juro lá embaixo, que não vai fazer crescer, né? Eu tenho aqui uma conta de padeiro, economista adora conta de padeiro, eu gosto desses, porque dá pra gente uma dimensão do que a gente está falando, né? Então, se você for pegar o PIB do ano passado, né, 2019, o tamanho do PIB foi 7,3 tri, né, de reais, né? Se você pegar, no meio dessa crise, né, entre indas e vindas, né, a gente vai ter aí, talvez a gente vai perder um mês de atividade. Facilmente, sei lá, 3 meses de quarentena, 4, 5 meses, estamos falando de 1/12, né, o que dá 8% do PIB, mais ou menos, né? Um mês de PIB, se o PIB é 7,3 tri, é 600 bilhões de reais. Então, olha o problema que a gente está, é o seguinte: o governo tem que jogar 600 bilhões de reais na economia só para deixar onde estava. Tem que tapar um buraco. Ela fez um buraco, ele vai ter que encher esse buraco com dinheiro para ficar no 0 a 0. Porque o que acontece é o seguinte: eu tenho certeza que você, seus clientes, né, o pessoal todo aí que está nos assistindo, né, deve ter visto no momento da crise, bem, estourou o coronavírus, meu Deus, o que vai acontecer? Não sei, né? Gerou uma incerteza muito elevada. O que todo mundo começou a fazer? Pô, vou guardar dinheiro. Então, assim, eu tinha aquele aluguel para pagar, vou negociar, ou nem vou pagar o aluguel, sei lá, da minha loja, ou, quer saber, aquele negócio que eu tinha lá para fazer, não sei, vou guardar, né? Então, todo mundo começa a guardar dinheiro. Esse processo de guardar dinheiro é o que os economistas chamam de preferência pela liquidez. Todo mundo quer ficar com o dinheiro no bolso. Então é como se o tecido econômico tivesse chupado todo o dinheiro que estava circulando, sugou, né, como uma esponja. Cabe então ao governo, né, nesse sentido, resgatar a liquidez de tal sorte que as relações fiquem mais ou menos estabilizadas. Mas, de novo, como a gente não está produzindo, porque estamos em quarentena, as pessoas não estão consumindo, isso não vai gerar de forma alguma nível de atividade maior. O que você vai gerar é só um, vamos dizer assim, um distanciamento. A imagem que eu faço aqui, tenho falado muito para a imprensa isso, né? Imagina que você está no meio da rua e de repente começa a passar um rio de lava. O Estado vai pegar a economia, levantar a economia, deixar o rio de lava passar por baixo, e depois que o rio de lava passar por baixo, colocar de novo a economia no chão, né? Esse processo só de levantar para colocar de volta vai gastar uma energia do Estado, né? Que é o gasto fiscal que eu estou falando. Então, os juros caem, então isso é importante. Os juros caem, mas não gera incentivo econômico propriamente, primeiro ponto. Segundo ponto que é importante. E se você acha que o juro está chegando, essa queda de juros também, eu vi na Economia Ação, também não chega na ponta, né? Né, André? Não chega. Quando a gente, para o consumidor, para as empresas, a gente não vê essa queda na realidade, né? Os bancos disseram que repassaram o 0,75, mas ninguém está vendo isso então,
Mas isso daí é importante, isso que você falou, né? Até fiz ontem uma live com o presidente do BASA, que é o Banco da Amazônia, que é um banco público de fomento, né? E eu fui atrás dele porque é justamente isso. O banco, ele não está dando... A Selic caiu, certo? Em tese, a taxa de juros na ponta teria que cair, né? Mas o banco, ele está no seguinte dilema, né? Imagina que você é um padeiro e de repente veio uma crise, aí uma guerra, né? Aí o preço da farinha de trigo saiu, dobrou de preço. Dobrou de preço. E você, padeiro, querendo ser muito legal, fala assim, olha, apesar da farinha ter dobrado de preço, eu vou vender o pãozinho no mesmo preço que eu vendia antes dessa crise toda. Na ótica do padeiro, ele está ajudando, mas na ótica de quem está tendo que comprar pão, não está ajudando nada. Na verdade, você fala, poxa, você está sendo muito pior ainda, né, num momento que nem esse. Mas justamente o ponto é esse, né? Eu acho que os bancos, eles não têm como fazer isso por eles mesmos, né? Eu acho que teria que ter a intervenção e a utilização de bancos públicos, né? Você pega, por exemplo, o setor do agronegócio, né? A gente tem canais de crédito público muito bem desenhados, né? Você tem Banco do Brasil, que sempre atua, e outros instrumentos para justamente irrigar, né? Mesmo porque a agricultura ela tem uma característica altamente alavancada, enfim, não vou entrar no mérito da agricultura, mas o ideal seria que você utilizasse instrumentos públicos. Então, por exemplo, os R$ 600 desse voucher, né, que criaram, está sendo distribuído pela Caixa Econômica, né? Por que não deixou o Itaú, o Bradesco, o Santander fazer isso, né? Porque isso daí é incorrer um custo para eles que eles não têm, teria que cobrar para fazer isso, né? Então faz já pela Caixa Econômica, que é melhor. Então, isso tudo em conjunto, né, cria aí uma necessidade dos juros. Eu não vejo muito, esse que é o meu ponto. E aí eu vou meio contra a corrente, né? Porque todo mundo fala, não, joga o juro para baixo, joga o juro para baixo. Só que o juro baixo não vai resolver o nosso problema. A gente mesmo conversou isso agora, né? O teu cliente, que é dono de um comércio, ou, enfim, alguém que trabalha para ti, ou algum familiar, não vai conseguir ver o crédito ficar mais barato para ele na ponta final, porque é isso, né? O banco visa lucro, né? Não tem segredo, né? Então ele não vai fazer nada no sentido contrário. Então, esse é um ponto. O outro ponto que... Então a gente chega assim, pô, baixar o juro vai resolver? Eu acho que não, primeiro ponto. Segundo ponto, a inflação está caindo agora porque a demanda de todo mundo foi para a casa do chapéu, que a gente falou, né? Não tem demanda. Só que aí começam as coisas, né? Se as pessoas não produzem, começa a diminuir a oferta, né? E aí você pode ter inflações pontuais em alguns pontos. Por exemplo, Alô? em que 98, né? Que o Banco Central fez 20 mil contratos de swap cambial, ou seja, ele vendeu o dólar, né? Estão ouvindo aí? Está sem áudio? Agora acho que ajustou. Ah, voltou? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Estão ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, voltou, desculpem. Então vou resgatar aqui um pouco o raciocínio aqui. A queda da taxa de juros Eu vi que alguém falou sem áudio, espero que... Bem, acho que agora já está funcionando. Tô ouvindo. Tá. Vou voltar um pouco a explicação que pediram aqui. Então, a queda da taxa de juros, ela não cumpre a função de incentivar a economia porque os canais estão obstruídos, né? Ou seja, o banqueiro não vai emprestar dinheiro mais barato, apesar da queda da taxa de juros, porque outros custos subiram. Que custos subiram? A incerteza radical, né? Então, isso daí gera um problema. Teria que ser usado mais banco público. A inflação está baixa agora. É verdade, a inflação está baixa agora. Mas a gente começa a ver que daqui a pouco, porque a gente não está produzindo, entra numa situação de que a oferta vai diminuir também. Então,
A gente vai ter agora, por exemplo, isso aí não tem bem a ver com isso que eu falei agora, mas vai começar a pressionar. Segunda-feira que vem, a Petrobras deve subir 10% o preço da gasolina. Né? Então isso daí pode gerar um problema. Mas o ponto principal é o dólar. Né? Quando a gente está falando de câmbio, né, e aí a gente viu hoje o câmbio bater 5,98, né? Voltou o dólar aí, não estou vendo, eu tô com a Bloomberg ligada aqui, daqui a pouco aparece. Mas o ponto só caiu porque eles venderam 20 mil contratos de swap. Ou seja, né, é como se o Banco Central tivesse vendido $1 bilhão. Né? Um contrato de swap, para quem não sabe, né, nem todo mundo entende o mecanismo, mas eu sou o Banco Central, aí eu vendo para você um contrato dizendo, olha, daqui a um mês eu dou para você a variação do dólar e você me dá a variação do juro. Isso é um swap, eu estou trocando uma variação por outra. Né? Quem comprou aquilo não levou dólar, mas está levando a variação do dólar, o que dá na mesma. Né? Então, é como se o Banco Central estivesse vendendo dólar, no limite. Só um segundo aqui que eu estou em casa, que estou fazendo... Esse negócio de home office é bom, mas também, às vezes, a gente tem que fazer aqui umas coisas. Só um segundo. Tá. Então, a gente tem essa situação de que esse swap, né, que é $1 bilhão, segurou um pouco. Mas se o juro fica caindo muito, e tudo indica que o juro deve continuar caindo, né, a gente tem uma situação de que o real fica menos atrativo. Correto? Uhum. Se o real ficar menos atrativo, o resultado líquido disso é que o dólar sobe. Né? Então, eu até mudei minha projeção para curto prazo para 6,30. Né? Pode bater. Né? Tem uma questão política aí que depois a gente pode até ir lá discutir um pouco, né? Que é o que eu vou querer discutir com o Major. Alô? O Diogo Matias está até questionando aqui, até onde você acha que o dólar vai? No curto prazo, a 6,30, no final do ano. No curto prazo, 6,30. No final do ano, eu estava com 5,80. O mercado está com R$5 no final do ano. Eu acho que não vai ser isso, não, vai ser mais. Eu já estava com 5,80, revi para 5,90. Por que eu estou achando que vai ficar nesse patamar, 5,80, 5,90? Né? Tem alguns motivos que conspiram para o real ficar mais fraco. O primeiro motivo a gente mais ou menos falou aqui já, que é essa, vamos dizer assim, dinâmica política que está gerando uma resposta meio ruim para a crise, né? E aí, de novo, eu não vou botar a culpa nem no Bolsonaro, nem nos governadores. O ponto eles não estão se entendendo. Todo dia é uma novela nova na TV. E aí não importa se você gosta ou não gosta do presidente, gosta ou não gosta do governador. Não, isso é importante para a gente, né, Enil, que o nosso trabalho, né, não é estar certo, né, mas descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Então, a gente tem que fazer um exercício muito grande de se abster de ter uma opinião política para tentar ver o que é o movimento do mercado. Né? Então, assim, não importa a tua opinião a respeito do presidente ou dos governadores. O que importa é, objetivamente, que está tendo confusão. Então, esse é o primeiro ponto que coloca o dólar mais para cima, né, porque o Brasil está menos favorável. Muitos não sabem para onde ir, né? O presidente quer reabrir, quer um mecanismo, o governo quer, os governadores querem outro, e a população, as empresas, todo mundo fica à mercê, né? Isso é um grande problema. Então, assim, para além de uma coisa ou outra, isso daí está falando que está sendo menos eficiente a gestão dessa crise, certo? Se é menos eficiente, né, não é tão bom. Se não é tão bom, quer dizer que o país como um todo vai sofrer com isso também, né? E você tem dentro do que você tem conversado com senadores, com o Congresso, você vê a possibilidade de uma melhora nessa relação para enfrentar esse momento que nós estamos, que já está tendo lockdown em várias capitais. Hoje também um blog está falando da grande possibilidade de ter um lockdown em São Paulo. Como você vê se está em melhorada essa relação governo federal com os governos estaduais? Olha, a resposta não. Parece que está cada vez mais tensionado. E aí a gente entrou num jogo... Eu vou falar um pouco de política agora, que eu acho que de repente vale a pena, né? O presidente Bolsonaro, ele entrou numa situação bastante complicada.
Por sinal, eu acho que é o seguinte, acho que todo presidente da República devia ganhar a faixa de presidente, né? E mandar tatuar no braço, assim, não brigue com o presidente do Congresso, nunca. Toda vez que você briga com o presidente do Congresso, dá bobagem, né? A Dilma quis brigar com Cunha, deu no que deu. O Collor quis brigar com o Congresso, deu no que deu. E o presidente Bolsonaro quis brigar com o Maia, né? E foi uma briga séria. Por que eu estou falando disso? Porque depois que ele briga com o Maia, isso daí acaba forçando que o presidente tenha que buscar ele mesmo o centrão. E aí o jogo começa a ficar bem estranho. Qual que é o que é estranho desse jogo, né? Por exemplo, teve a saída do ministro, né? Do ex-ministro agora, Sérgio Moro, né? Eu não vou entrar... Muita gente fala que ele tirou o Moro porque ele queria o presidente ajudar os filhos lá. Eu nem acho que é isso. Eu acho que é o seguinte, se o presidente está tentando se aproximar do centrão político, a gente sabe que a Polícia Federal enche o saco de político, a gente não sabe? A gente sabe, é dado isso. Que bom que seja assim. A gente quer que seja assim, né? Com certeza. Então ele teria que ter talvez um tipo de aproximação ali que o ex-ministro Sérgio Moro não quis, né? Enfim, parece que foi isso, né? Então, repara o seguinte, ele teve o presidente que fazer um movimento em direção ao centro. Você gosta de xadrez, Danilo? Você joga xadrez um pouco ou não? Gosto, um pouco. Então vamos jogar a próxima vez que eu for para Goiânia, vamos jogar um dia aí. Ele fez o seguinte, para tentar, vamos dizer assim, capturar o centro do tabuleiro, o Bolsonaro sacrificou um bispo, que foi o Sérgio Moro. Teve que sacrificar o bispo ali para tomar aquele centro, porque ele entendia que era estratégico. E de fato é estratégia. Agora, o centro de um tabuleiro de xadrez e o centrão no Brasil, né? A gente sabe que custa caro essa brincadeira. E eu não estou nem falando mal do... enfim, o centrão é visto, obviamente, com uma visão muito ruim. De fato, tem ótimos motivos para acreditar nisso. Mas se entra num tipo de negociação que é muito imediatista, por assim dizer, ou seja, muito calçada na questão de cargo, verba, etc. e tal, é natural que custe caro isso. Então o presidente ficou numa situação horrorosa agora, porque ele está tendo que se aproximar do centrão, para evitar, entre outras coisas, até a possibilidade de um impeachment, né? É que o Maia está quieto, né? O Maia sentou ali na mesa dele e não fala nada, né? Porque ele sabe que, assim, se ele abrir a gaveta, o negócio, né, dá problema. E o centrão vai custar cada vez mais caro para o presidente, né? E isso daí gera esse sentimento ruim a respeito da dinâmica, de novo, política, e isso acaba batendo no real, né? Isso porque eu não estou querendo nem entrar no mérito sobre as falas dele, a questão desse vídeo, dessa reunião, assim, sem cair nisso ainda, né? Só pensando o que é mais fundamental, na minha opinião, obviamente, dessa discussão. Então tem esse ponto aí que eu acho que é importante. Outra coisa que faz o dólar ficar mais pressionado é o seguinte, o Brasil, ele é muito visto como um país exportador de commodities, né? A gente, o que não é bem verdade, né? Diminuiu bastante a indústria, é verdade, mas que país do mundo faz avião, que país do mundo faz carro que nem a gente? Então, mas enfim, de forma geral é visto como um país exportador de commodities. O preço das commodities caíram, né? Petróleo caiu fortemente, isso chegou até aquela coisa... Eu fico imaginando você tendo que... eu fico imaginando vocês aí na Grow tendo que explicar para os clientes que não, ficou preço negativo mesmo, né? Ou seja, eu te pagava para você levar a mercadoria. Assim, tipo. Então, assim, por quê? Então, se commodity está ficando fraca, o Brasil, que é visto como um país exportador de commodity, também sofre. Então, esse é um outro motivo que gera isso. E existe um terceiro motivo, que é os juros que eu falei, né? Que os juros baixos atraem menos recursos para o país, né? Afinal de contas, para que eu vou colocar meu dinheiro numa moeda que me dá nada, né? E tem um risco elevado. Então, tem esse jogo todo. Poxa, André, então você está falando que vai para 7 no final do ano, né? Você não está falando que vai para 5,90, né? Pô, você só falou desgraça aqui. Então,
Eu acho que no final do ano, parte dessa crise já vai ter parado, ou seja, o que eu acho que a gente está agora no auge da inflamação, do mal-estar. Então o negócio tranquilizando vai cair. Mesmo o Banco Central vai começar a sinalizar que vai subir juros, porque, né, ele jogou muito dinheiro para baixo. Tem a questão fiscal aí que vai estar muito desorganizada, então ele vai ter que subir juros mais um pouco. Então isso tudo, eu espero que o presidente, até, sei lá, setembro, tenha conseguido reorganizar suas forças. Mas reparem, esse cenário que eu estou falando é o cenário base meu, tem 60% de chance de acontecer. Tem 20% Eu colocaria aí... bem mais aí nesses 60%, viu? Você tem acertado nesses... Que eu te acompanho então, diretamente desde agosto, a média está para mais de 90%, viu? Opa, mas é que tá, né? Nosso trabalho, a gente não pode errar muito, né? Porque a gente que é do mercado, né? Os clientes que estão ouvindo a gente aqui, é uma desgraça o que a gente faz, né, Nil? Que se a gente erra um dia, aparece na cara do cliente, né? Não terei segredo, né? Então nosso trabalho é ficar muito... Por isso que eu falei, meu trabalho não é estar certo, é tentar descobrir antes da média, a opinião média das pessoas. Ou seja, para falar para os nossos clientes, para além da minha opinião, o que eu acho que os outros estão achando, qual que é o clima, né? Mas existe uma possibilidade. Nós estamos vendo uma mudança também cultural muito forte. Se a gente volta ali a 2015, quando a gente tinha uma Selic acima ali de 12%, 13%, nós vimos, o Paulo Guedes gosta de usar essa expressão, né, de ser rentista, de a gente colocar ali em títulos de renda fixa e deixar, porque estava sendo bem remunerado ao longo do tempo. E hoje nós vimos nessa semana que mais de 2 milhões e 390 pessoas estão com CPF cadastrado na Bolsa. Em abril, no auge dessa crise, 115 mil. Um recorde para a Bolsa que no ano passado estava comemorando 1 milhão de CPF na Bolsa. Isso para o país, pensando aqui no longo prazo, aproximando os brasileiros do mercado financeiro, aproximando os brasileiros de serem acionistas de ações, não pode ser um viés importante para uma mudança estrutural de longo prazo? Eu acho que é fundamental isso. O Brasil precisa ter taxa de juros baixas, mas a gente tem que... esse negócio de taxa de juros baixas tem algumas questões aí que vale a pena pensar. Eu preferia, às vezes, ter, sei lá, uma taxa de juros mais elevada, mas a economia crescendo, do que uma taxa de juros baixa que quer dizer a falência da economia, né? Porque quem está falando isso hoje é isso. Agora, sim, o mercado de capitais, nesse sentido, eu sou muito otimista com o nosso negócio, né? Com a Grow, com a Necton, com o mercado de capitais, é porque a gente está falando de um acesso a empresas que são a nata do empresariado brasileiro, né? Então, eu acho que o negócio corretora, o mercado de capitais, faz sentido. E as pessoas estão vindo para isso, né? As pessoas estão entendendo que renda variável tem esse jeitão, mas tem vários produtos, você tem fundo de investimento que você contrata. Quer dizer, não tem jeito, as pessoas vão acabar entrando no mercado de capitais. E isso é revolucionário no Brasil. Agora, não é isso que vai resolver os nossos problemas agora. Numa situação que nem a gente está, né? Eu fico imaginando que você é dono de uma padaria. Se bem que padaria está aberta porque, enfim, é essencial. Mas, sei lá, você é dono de uma loja de roupa. A loja de roupa não é essencial. Muita gente está procurando formas de ganhar dinheiro, né? E o mercado de capitais está aí, de remunerar seu dinheiro, né? Então, natural, e mais que isso, né, do conforto da sua casa, né? Se você tiver disciplina, capacidade, é o melhor dos mundos. Então, acho que isso favorece a ida para o mercado. Agora, o que o Paulo Guedes fala é, de fato, o Brasil sempre teve uma taxa de juros muito elevada e as pessoas estavam acostumadas a ficar todo mundo corria para baixo da saia do tesouro, né? Toma aí o dinheiro e remunera aí para mim, depois eu pego aí. Agora não. Agora você tem que ir um pouco mais para o risco. E o que o mercado de capitais, né, tende a cada vez ficar mais profissional é saber oferecer produtos com risco correto para a dinâmica de cada um, né? Então acho que esse que é o nosso trabalho
aqui, mas os juros vai ficar baixo durante um bom tempo. Isso daí, de novo, bate no dólar. E aí, só para... por que não vai para R$ 7, né? O câmbio, né? Na minha opinião, né? Eu posso mudar de opinião. No curto prazo vai para 6,30. Eu acho que vai. Eu acho que vai. É só sair uma fita meio estranha aí do Bolsonaro, é só um dos filhos fazer alguma bobagem, é só o Paulo Guedes, o Paulo Guedes e a Tereza Cristina. A Tereza Cristina tá quieta, né? A ministra da Agricultura, né? Ninguém ouve falar um pio dela. Ela deve estar numa fazenda no interior ali, comandando as coisas lá, não quer nem saber daquela bagunça lá de Brasília. Mas qualquer dor de barriga maior bate. Eu acho que sim, nesse negócio. Então, esses pontos aí me chamam muito a atenção mesmo a respeito da dinâmica do câmbio, da dinâmica do país como um todo, né? Mas não bate R$ 7, na minha opinião, porque o Brasil tem reserva, né? E eu acho que o presidente vai continuar, não tem por que eu imaginar que o presidente não vai continuar, e não tem também por que imaginar que ele não vai conseguir reorganizar as coisas. Se eu for trabalhar com a ideia de que, puxa, o Mourão vai entrar, o Paulo Guedes vai sair, aí, mas não é isso que eu tenho ouvido falar, nem dos nossos clientes, nem do mercado, né? Por isso mesmo é muito importante as lives que a gente faz com os gestores também, né? Para ouvir o que o pessoal está falando, está pensando, etc e tal. E também com os políticos, não tem clima ainda para isso. Então vai continuar e eu espero que lá em setembro, outubro, seja melhor, né? E o que você vê hoje, André, na política externa, né? Ontem nós tivemos fala do presidente do Fed, lá do Powell, que mexeu muito com os mercados internacionais. Como que você está vendo a política externa e a influência que ela vai ter aqui nesses próximos... Eu acho que assim, vou dividir a questão em duas, né? Falando primeiro de políticas monetárias, incentivos, né? E o combate ao Covid, né? Tirando os Estados Unidos, que está meio bagunçado que nem a gente, né? Porque o Trump mete o pau, por exemplo, no Cuomo, que é o governador de Nova York, desce a lenha. Esses dias mesmo ele estava batendo no assessor dele, do gabinete de crise, falando que cloroquina não é bom. Ele falou, como assim não é bom? Assim, tá meio bagunçado os Estados Unidos, né? Só que os Estados Unidos tem dólar, né? O Brasil tem real, né? Então, lá eles podem criar uma política de incentivo sem precedente, né? Eu estava falando com um gestor hoje de manhã, ele brincou assim, se você for com uma Brasília velha na frente do Fed e deixar lá, eles compram. Porque eles estão comprando qualquer coisa. Aparece lá, eles estão comprando. Então, assim, nível de suporte, de liquidez, de incentivo à economia é muito grande. Para ter uma ideia, aqui a gente está dando R$ 600 para as pessoas, né? 1.200 para, se for o caso de mãe solteira. Isso durante 3 meses. Nos Estados Unidos, eles vão dar $4.000 por mês durante 9 meses. Então, eles estão realmente segurando a economia na porrada. Que é aquela imagem que eu fiz, né? Levantar a economia, deixar a lava passar para colocar de volta. Eles estão fazendo exatamente isso. Aqui no Brasil tem várias questões que... Eu não concordo com essa ideia que a gente não tem dinheiro para fazer isso. Tem que organizar. Vai ter que organizar, porque não fazer nada implica dizer também que as empresas vão quebrar. Se as empresas quebrarem, implica dizer que não vai ter arrecadação de imposto lá na frente. Então, é questão de fazer... É que assim, eles estão muito, de novo, desorganizados, na minha opinião. Então, esse é um ponto. E eles estão jogando juro para patamares extremamente baixos, vai ficar o juro baixo lá no mundo inteiro, né? Então, esse é um ponto importante do incentivo lá. E tem uma outra parte da discussão que o Trump, ele está em ano eleitoral e ele está querendo aparecer demais, né? Ele está brigando com China, está brigando... Enfim, eu acho que vai ter ruídos nos Estados Unidos, isso daí a gente vai ver também. Só que, de forma geral, como a resposta à crise tem sido mais eficiente nos Estados Unidos e na Europa, lá tende a crescer de forma relativa melhor que a gente. E aí vale a pena algumas coisas para a gente começar a falar de investimento aqui, né? Eu acho interessante, todas as empresas listadas na Bolsa, que são exportadoras,
vale a pena a gente ficar de olho, Emil. A pessoa correta para ter esse papo com vocês é o Glauco, tá? Não sou eu, né? Que é o analista-chefe fundamentalista, né? Mas do ponto de vista macro faz sentido essa recomendação, porque eles devem continuar vindo, tendo uma reação melhor, e dois, porque a receita dessas empresas é em dólar, né? Se o dólar continuar subindo, que nem está falando, ponto para elas, né? Então, acho que assim, ir atrás dessas empresas faz sentido, né? É como se você tivesse tentado comprar dólar, né? Na bolsa, né? Compra dólar através dessas empresas, e aí o teu trabalho aí, junto com a tua equipe aí da Grow, é justamente passar isso para os clientes, né? Desses papéis que a gente está vendo aí, com mais atenção em cima disso. Então, um pouco por aí. Pensando do lado externo, essa primeira coisa em relação à Bolsa, eu acho que faz bastante sentido também. E hoje a gente vê, né, que as empresas em dólar sobressaíram, já tem até discussão sobre já estar em preços esticados ou não, né, momento adequado para entrar, ou se já passou. Mas o que a gente defende muito, André, é um pensamento em ações de longo prazo. Sim. Se aqueles investidores hoje que pensam em longo prazo, que têm empresas que são sólidas, que têm caixa, que vão passar por essa crise, se é uma boa oportunidade para aproveitar os preços que estão agora, não com foco imediatista, não com foco na recuperação semana que vem ou daqui a um mês, mas sim pensando, olha, eu vou comprar uma boa empresa por um bom preço e com a retomada da economia eu vou buscar um ganho exponencial que às vezes eu não teria oportunidade lá na frente. Eu acho que vale a pena, assim, né? O esforço muito da minha equipe, né? O Glauco, o Marcel, o Gabriel, o Kina, tem sido em fazer essa seleção, né? Em tudo que é tipo de ativo, né? Então, por exemplo, fundo imobiliário, né? Sofreu muito, né? Com essa crise toda. Mas tem fundo imobiliário que é fundo de papel, não é de tijolo. Então, o gestor pode agora comprar coisa boa, né? Barata também, né? Então, tem uma série de ativos que vale a pena olhar com atenção. Por exemplo, né? Muita gente vira e fala... Eu vou falar um negócio, não é uma recomendação, tá, que eu tô fazendo, tá? Só tô falando para pensar alto, tá? Isso daí eu vou deixar para a parte fundamental. Por exemplo, pega o Itaú. É um bancaço. Super bem administrado, etc e tal. Aí teve gente que falou, não, porque vai ver a fintech, não, porque sei lá o quê. Olha, quando eu vejo uma empresa aqui no Itaú, eu tô comprando, não tô comprando o Itaú, eu tô comprando os executivos do Itaú. Você consegue ficar vendido nos executivos do Itaú no longo prazo? É muito difícil, né? Os caras são bons, né? Poxa, mas tem problema de curto... Tem tudo de problema, mas é que tá. O que a gente tem que pensar, isso é importante, né? Quando você fala assim, estamos buscando valor para os clientes em ação de longo prazo, né, no longo prazo, é lembrar que a gente está comprando esse conjunto de inteligência, esses executivos, por exemplo, Magazine Luiza. Não é recomendação, de novo. Estou falando para a gente pensar junto o que é isso, né? E para o investidor pensar junto aqui com a gente. Pô, já foi uma alta espetacular do papel, etc e tal. Mas eu fico impressionado como a Magazine Luiza consegue se reinventar. Quando começou a pandemia, ela já começou a falar, seja parceiro Magazine Luiza, porque ela já entendeu que o negócio é criar marketplace, ou seja, você, sei lá, você que é a tua avó, sei lá, vou exagerar a coisa, a avó de alguém aqui faz crochê e vende na rua. Pô, vai vender na Magazine Luiza. E todos estão fazendo, porque assim, olha, reparem, a gente está comprando os executivos, as inteligências dele. E aí que tá, o Brasil vai acabar? Não dá para achar isso, né? O Brasil vai se meter numa crise danada, vai ser aquele barata voa, vai ser complicado, mas não vai ser o fim do mundo, na minha opinião, né? Eu também acho que não é, porque se eu achasse isso, eu tava, sei lá, em Visconde de Mauá, comprava uma fazenda, comprava umas espingardas, uns cachorros ali e ficava lá, porque... Não, estou em São Paulo, em quarentena, trabalhando, porque não acho que é isso, né? Então, é um pouco por aí que eu vejo. E é importante essa educação financeira, né? Da pessoa saber que o exemplo que você deu, André, da própria Magazine Luiza, fez um movimento já completo. Ela estava em cima, caiu, foi a menos da metade do preço e hoje já voltou a estar mais cara do que estava
antes Mas vê, então, da assim, pandemia. da pandemia. Então, hoje, a gente vê oportunidades igual os bancos. Eu acho que eu, sinceramente, não lembro de ver banco tão descontado assim, igual nós estamos vendo nesse cenário. No Itaú, a preços Então, ali. então, vale a pena. Então, tem que pensar isso. Ó, eu tô vendo uma pergunta aqui do Daniel R. DDRP, que ele tá falando, olha, vai bater 7,70, 8,20, deve ser o câmbio que ele tá falando, né? Então, Daniel, só para te responder esse negócio, eu estou trabalhando com a hipótese, e é uma hipótese que vai lá 60% né, de peso, que não vai dar problema essa história política. Porque se desligar aqui o Instagram e aparecer no Twitter, Paulo Guedes pede boné, pô, aí é 7, 8. Concordo, aí eu concordo contigo. Mas eu acho que vai voltar porque eu acredito que essas tensões tendem a arrefecer, tende a ficar mais tranquilo. A gente está no auge da inflamação. Por que eu estou falando isso? Eu estou pegando tua pergunta aqui para comentar, né? Porque quando um economista ou quando o seu assessor aí na Grow fala com você, você tem que entender, vamos dizer assim, os parâmetros que ele usou. Porque se um parâmetro for violado, você tem que fazer outra coisa. Então, esse meu 6,30 é nesse sentido, tá? Mas pode bater 7, ué, por que não? Basta dar uma dor de barriga aí, sei lá, na curva de juros. É fácil. É que eu não vou falar. Porque se eu falo assim, vai dar R$7, você olha para o dólar agora 5,90 e fala, vou vender toda a bolsa e comprar dólar, né? Não, calma, calma. Não é assim tão rápido, Ciro. E André, igual, eu gostei muito do exemplo que você deu da lava, da gente estar levantando o país para voltar, uma hora vai voltar. Vai. E como que você vê o ambiente fiscal nesse momento, de quando voltar? O que precisa ser feito? Quais os principais pilares que nós temos que ajustar? Olha, tem algumas coisas aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o orçamento de guerra. Por que o orçamento de guerra? Que é um projeto que, enfim, está na fase final da discussão no Congresso. Porque aí a gente pega todo o gasto que a gente teve com essa crise e coloca numa conta única lá. E aí a gente vai discutir depois como pagar isso. Então, assim, vai ter um déficit grande. E lembra a conta de padeiro que eu falei, né? 7 trilhões a economia, o déficit, um mês é 600 bi. O déficit desse ano vai ser 600 bi pelo menos. Já era 140, 150 o esperado. Bi, o déficit. Vai para 600. Tá todo mundo falando assim, é isso daí que vai acontecer. E esse processo de déficit, né, vai ter que ser depois negociado e lá na frente. A dúvida para financiar tudo isso, vai ter que ter juros mais altos. Né? Agora a questão é o seguinte, a gente tem que fazer isso de maneira organizada. Né? Tranquilo. Por exemplo, tem muito economista falando, não sei se você está ouvindo aí muito, não, vamos imprimir dinheiro. Né? Até o Paulo Guedes falou disso. Não é papo de comunista, não. É o Paulo Guedes que está falando isso. Eu sou contra essa ideia, porque é o seguinte, se você imprime dinheiro, você imprimiu dinheiro, aí que isso quer dizer o seguinte, o Banco Central comprou títulos do Tesouro, né? Ou o Banco Central deu dinheiro direto para o Tesouro. Na hora que o Tesouro vai lá e coloca esse dinheiro na economia, esse dinheiro aumenta a base monetária. Na hora que aumenta a base monetária, isso implica dizer que o Banco Central tem que ir lá e enxugar essa liquidez. Como ele faz isso? Emitindo compromissadas, que é uma forma de dívida. Então, ao invés de ficar emitindo dinheiro, faz a dívida, né? Na hora que você faz a dívida, você registra a dívida direitinho e depois paga, sabe? Não tem que... A gente adora reinventar a roda. Fica reinventando, não, vamos fazer tal coisa. Não vai fazer tal coisa. Vamos fazer aí de forma mais organizada. Eu acho que isso é melhor. E para encaminhar aqui um pouco a discussão, já que a gente tratou de todos esses temas aqui, eu acho que vale a pena sim ter muito olho na bolsa, né? Dificilmente algum ativo pode ter a chance de se recuperar tão forte que nem as ações que são listadas, né? Então, aí vale várias estratégias, né? A gente tem aí a possibilidade de fazer operações
com derivativos, eu estou falando opções, né, para proteger uma carteira, né, liguem aí para a Grow para saber como funciona isso, não é ciência de foguete, dá para fazer de forma tranquila, sem risco, né, é como se você estivesse comprando um seguro para, né, para algumas posições. Se você quiser especular, vai também, porque tem gente que gosta disso, né, então quem sou eu? Eu não vou ser o chato para não fazer, falar para não fazer, se quiser fazer, faz também, isso daí. Claro que com muito cuidado, a gente não vai reclamar negócio, mas tem muito dinheiro para ganhar aí, né, nesse mercado também. Então, eu acho que o investidor, ele, mais do que isso, né, o cidadão vai passar, as famílias estão passando por um drama muito grande hoje. Cabe muita cautela. O nosso trabalho é ajudar a não sofrer mais do que já está sofrendo. Então, procurar, né, ver exatamente o que você quer e a gente ajuda vocês a operacionalizar as estratégias. E para isso, eu acho que tem que enfim, falar diretamente com vocês aí na Grow e cada um de vocês, todos os assessores aí, para ir ajudando caso a caso. Por exemplo, né, eu vi aqui, só para pegar aqui o Daniel de novo, que vou usar você, Daniel, de exemplo aí, nem te conheço aqui, mas só para usar o exemplo. De repente o Daniel tem uma certa idade, certos objetivos, que, sei lá, a Fátima não tem. Né? Então, assim, é muito caso a caso. E dá para fazer isso, não é tão difícil isso no final das contas. Aquele DNA, né, que a Necton tem muito forte e a Grow também, do atendimento personalizado, né? Você falou de opções, nessa semana nós tivemos oportunidades que o Andrei construiu para clientes nossos, né? Então, assim, o atendimento é muito similar, né? E a gente ter essa abertura, André, igual de você estar aqui, nós estamos caminhando aqui para o final do limite da live, a gente praticamente não vê o tempo passar, e para a gente é um orgulho e mostrar para os nossos clientes que nós estamos efetivamente conectados à Necton, né? Nós estamos sempre conversando, acompanhando ali o Glauco, o Márcio, o Rodrigo, o Andrei, você, né? O Fabiano, então, o Luca ali que está sempre, Luca, Fernanda, a Pâmela, que está sempre ali no dia a dia com a gente. E eu queria agradecer muito esse apoio que a Necton dá para nós, para os nossos clientes, uma empresa que cada dia nos surpreende, está efetivamente reinventando muitas coisas no mercado com esse pensamento exclusivamente no cliente. Então, André, quero muito aqui te agradecer por essa oportunidade. Vejo, essa a gente pode trazer depois, fazer um convite para o Glauco também, para a gente conversar sobre algumas empresas. Pode fazer. E agradecer você por essa live. Fique à vontade para fazer aí suas considerações finais. Olha, eu que quero agradecer demais, Daniel. Tô vendo aqui pelo vídeo aqui que eu tô branco para dedéu porque eu não saio de casa. Quando eu tenho que ir aí fazer um churrasco com vocês, ficar um tempo aí, tomar um sol, resgatar a cor. Mas o que eu quero dizer no limite é o seguinte: a gente vai passar essa crise, né? A gente tá todo mundo assustado. Mas eu confio muito, eu acho que no brasileiro, e no Brasil, muita gente às vezes fala muito mal do brasileiro, né? Porque, porra, esse país Amazônia, o brasileiro, a gente é muito resiliente, eu acho que a gente vai conseguir sim, e eu espero que o presidente, né, enfim, acerte as coisas, mas vai dar certo, mas é isso. Muito obrigado pelo convite, pode acessar a nossa área lá, nossa mesmo, né, dos nossos clientes aqui, para falar com o Glauco. Se quiser falar alguma coisa mais específica da parte gráfica, pode falar com o Márcio, com o Rodrigo. Na área do Glauco tem todos, o Gabriel, o Marcel, o Kina, todos estão disponíveis para vocês, tá bom? Então é isso, obrigado pelo convite e até a próxima. Muito obrigado, André. Valeu, até as próximas. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Muito obrigado a todos que participaram aqui dessa live. Nós vamos deixar ela gravada aqui. Qualquer dúvida, continuamos à disposição e semana que vem teremos mais Growing Live. Uma boa tarde a todos.